Olá, sejam todos muito bem-vindos à live dos 3-6 de controle do glaucoma. Todas as terças nós fazemos essa live dos 3-6. E o que nós queremos com essa live dos 3-6? Passar conhecimento e conceitos fundamentais para o controle do glaucoma. Um deles é que o glaucoma precisa de uma continuidade no aprendizado sobre essa doença, nos cuidados diários, no tratamento. E a pergunta que a gente veio responder hoje foi: doutora, tenho glaucoma, uso colírios, vou precisar usar esses colírios para sempre? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Cristiane Calheiros, sou médica oftalmologista e faço prevenção de cegueira, em especial pelo glaucoma. Todo oftalmologista trabalha para prevenir cegueira. E a principal doença causadora de cegueira, e de forma muito traiçoeira, porque é uma doença silenciosa nas fases iniciais, é o glaucoma. Então, o oftalmologista vai falar sempre muito dessa doença porque ela tem um potencial de estrago irreversível da estrutura ocular, em especial o nervo óptico. Então, todas as terças-feiras nós trazemos um tema, uma pergunta comum, uma dúvida que foi deixada na live anterior e que é bem coerente. A gente também recebe perguntas e dúvidas pela internet e a gente tenta selecionar aquelas mais comuns para tentar esclarecer. O objetivo dessa live é explicar de forma direta, prática e simples, no linguajar de fácil assimilação, conceitos médicos para os pacientes, para assim entender melhor o que significa ter glaucoma, o que significa ter que controlar uma doença contínua e crônica. Sim, antes de mais nada, lembrando, glaucoma é uma neuropatia óptica, ou seja, uma doença no nervo óptico, multifatorial e progressiva. Então, por ser uma doença crônica e progressiva, nós temos que aprender a cuidá-la de uma forma que nós possamos manter o controle durante toda a nossa vida. Isso não é uma sentença, mas é um compromisso para a vida, aprender a controlar essa doença. Porque, sim, ela pode ceifar a nossa visão nos últimos anos da nossa jornada nessa vida. Então, vamos aprender sobre isso. Inicialmente, eu queria que vocês sempre deixassem suas dúvidas e sugestões para assuntos do próximo bate-papo. Por exemplo, queria saber também, vocês que vão assistir ou estão assistindo, quem usa colírio para controlar o glaucoma? Quem aqui que usa colírio e quer saber se existe outra opção? Falando, gente, de colírios, todos os colírios, eles vão ter indicações principalmente para o controle do glaucoma, em função da sua característica de baixar a pressão intraocular. Alguns colírios vão diminuir a produção do humor aquoso e outros colírios vão aumentar a drenagem, mas todos eles têm o objetivo de reduzir a pressão intraocular. Por quê? Na redução da pressão intraocular... só um minutinho. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém falou que não estava me ouvindo bem. Só um minutinho. Deixa eu checar aqui um detalhe. Ok. Então, continuando aqui o assunto, todos os colírios vão ter indicações, alguns pacientes vão ter contraindicações ou a outro tipo de medicação, mas é geralmente a primeira forma de tratar o glaucoma. Quando a gente diagnostica ou suspeita de um glaucoma, a primeira maneira com que o médico vai abordar essa doença, quase invariavelmente, é através do controle da pressão com colírios, por ser fácil, rápido, um tratamento que não precisa de preparo muito grande. Basta ir na farmácia e iniciar o tratamento. Porém, algumas pessoas vão desenvolver intolerâncias, vão desenvolver situações que vão exigir troca de medicação, e tudo isso a gente conversou na live passada. Porém, em vez de trocar, muitas vezes as pessoas começam a ter outros fatores que sugerem que a gente não está diante de um tratamento adequado. E nesses casos, nós temos que lançar mão de outras opções terapêuticas. Por exemplo, se a doença está evoluindo, você usa colírio, está controlando a pressão, mas a doença está evoluindo, pode ser necessário uma mudança de tratamento. E também, se você começa a ter intolerância a alguma medicação, mesmo que você troque, tem pessoas que são alérgicas, tem pessoas que se sentem mal usando os colírios. E nesses casos, a gente também vai ter que pensar em outras opções. Então, o colírio é a primeira opção, mas não é a única. Essa
é a boa notícia. E toda vez que a gente tem um paciente que a gente precisa conversar sobre tratamento, a gente tem que explicar para eles que o início é através do colírio, mas que existem outras formas e que muitas vezes nós vamos passar por etapas durante a vida. Uma época o colírio vai controlar e em algum momento pode ser necessário um outro tipo de tratamento. Porque a doença evolui, nós mudamos, muitas vezes a pessoa desenvolve alguma doença que não tinha antes, isso muda a evolução do glaucoma. Então, se a gente tem a utilização de colírio e esquece demais, ou não se sente bem com o uso do colírio, ou o glaucoma está evoluindo, é necessário sentar com esse paciente e conversar e falar sobre essas outras formas. Quais são as outras formas de se tratar o glaucoma, de se controlar essa doença? Tratar para o controle, não para a cura, porque glaucoma não tem cura. Através, por exemplo, de lasers. Nós temos tratamentos a lasers que funcionam muito bem e que tem lasers melhores para um tipo de glaucoma e outro melhor para outro estágio ou tipo de glaucoma. Até os lasers, gente, têm opções, assim como colírios. E cada caso é um caso, tem que ser estudado pelo seu oftalmologista. Mas, por exemplo, nós temos hoje a trabeculoplastia seletiva laser, que é muito boa em quem tem glaucoma de ângulo aberto. E muitas vezes reduz a utilização de colírios, muitas vezes a pessoa fica até sem precisar de colírio nenhum, dependendo do nível de pressão que aquela pessoa atinja. Então, é uma ótima opção para quem começa a não gostar mais do tratamento com colírio ou esse tratamento não está sendo eficaz, porque isso também pode ser um bom motivo para ter que se pensar no tratamento a laser. Mas para por aí? Não. A opção do tratamento a laser é mais uma opção, mas ainda tem outras. Hoje nós contamos aproximadamente 11 tipos de cirurgias para controlar o glaucoma, para reduzir a pressão intraocular. Então, a gente também pode, em algum momento, conversar com esse paciente e falar sobre cirurgia. Eu vejo muito no consultório o paciente angustiado porque está usando colírio e não quer usar colírio. Mas quando você fala de um tratamento desses que podem ser utilizados, né, muitas vezes naquele caso, o paciente tem um pouco de receio, né, rejeição a outros tipos de tratamento. Quer dizer, ele não ouve falar muito de laser ou de cirurgias, mas elas existem e são excelentes. Tudo vai depender do estágio do seu glaucoma e do tipo do seu glaucoma. Então, cada tipo vai ter uma indicação diferente às vezes. Mas é importante que vocês saibam que, além dos colírios, nós contamos hoje com um arsenal enorme de opções terapêuticas para o glaucoma. E o glaucoma, como é uma doença contínua, crônica, a gente tem que sempre monitorar ela. Isso é o mais importante, porque em algum momento você pode estar usando colírio, 1, 2 ou 3, e está controlando muito bem essa situação. Mas por N motivos, porque o glaucoma é uma doença multifatorial, por exemplo, se você engorda, se você adquire um diabetes, ou uma artrite reumatoide, ou outras doenças do sistema nervoso central, ou ainda doenças sistêmicas de uma forma geral, que às vezes exigem até um tipo de tratamento que pode impactar negativamente no glaucoma. Então, muitas vezes, a pessoa vai ter uma evolução no glaucoma e não é só necessariamente por conta da pressão intraocular. Mas é claro que sempre que se evolui no glaucoma, o que o oftalmologista pode fazer para retardar, frear a doença, é baixar um pouco mais essa pressão intraocular. Então, muitas vezes, o paciente está usando 2, 3 colírios e os efeitos colaterais vão se somando e vai ficando desconfortável o tratamento. Então, nesses casos, não hesite em conversar com o seu oftalmologista sobre a trabeculoplastia, por exemplo. Em países da Europa, dos Estados Unidos, também, no caso dos Estados Unidos e alguns países da Europa, assim como no Canadá, a trabeculoplastia seletiva laser tem sido cogitada muitas vezes como primeira opção terapêutica. E já se observou, por exemplo, que quando o paciente faz o laser, que a gente chama, né, o laser SLT, ele controla melhor o glaucoma do que aquele paciente que ficou usando o colírio, mesmo mantendo o mesmo nível pressórico. O que isso significa? Pegaram um grupo de pacientes que ficou usando colírio e um grupo de pacientes que fez o laser e acompanharam por 3 anos. Nesses 3 anos, quem fez o laser, a doença estacionou mais. E aí o paciente pergunta, mas por que se a pressão estava a mesma?
porque muitas vezes o paciente que usa colírio esquece, ou às vezes a gota cai errado, ou às vezes atrasa no uso da gotinha. Então, é claro que é um tratamento mais instável o de uso de colírios, porque depende do paciente lembrar, usar, ter em casa e tudo isso. E no caso do laser, não. Uma vez feito, ele vai reduzir a pressão por anos. Conta-se aí em média 3 anos, mas tem casos que chegaram até a 5 anos. Funciona em todo mundo igual? Não, vai variar do tipo do glaucoma, do ângulo do seio camerular daquela pessoa que está visível, para poder ser uma aplicação mais eficiente. Mas essa aula sobre laser, gente, se vocês quiserem mais informações, tem uma aula anterior falando sobre o SLT. Inclusive, vai ter um podcast essa semana, na quinta-feira, falando só sobre avanços na terapêutica do glaucoma. O que a gente quer hoje, deixar claro, e não vale a pena a gente misturar muitos assuntos numa mesma live, é deixar claro para vocês que o glaucoma, a gente, na maioria das vezes, inicia o tratamento com colírios, mas não é só isso que pode ser feito, não é só isso que muitas vezes vai ser necessário. Muitos pacientes vão controlar a doença bem com colírio, vão usar colírio muito bem, mas outros pacientes não. Ou a doença vai evoluir, ou ele não vai controlar tão bem. E nesses casos, vale a pena uma conversa com esse paciente sobre essas outras alternativas e possibilidades de tratamento. Então, em possibilidades de tratamento, nós falamos sempre dos lasers, o SLT hoje muito seguro, muito útil para o controle da doença, e também os lasers um pouco mais fortes, que é o ALT, outros lasers de iodo, quer dizer, existem muitos lasers utilizados, mas dentre todos o SLT, digamos que seja hoje o que está sendo a primeira escolha para casos de hipertensão ocular ou glaucoma em fases iniciais. Agora, se o glaucoma é muito avançado, claro que tem que se conversar com o seu médico. Então, o importante que eu queria que vocês ficassem assim, bem claro, é que existem alternativas. Se você não está feliz usando o tratamento com colírios, converse com o seu oftalmologista. Claro que se você quer apenas conhecer, mas você está feliz com o seu tratamento, também não é necessário muitas vezes mudar. Se a sua doença está controlada, você utiliza o colírio de uma forma regular, não esquece e está tudo bem, também não é necessário mudar de rota, né? Você está num caminho que está dando certo. Agora, se nesse caminho, por algum motivo, a doença evoluiu, tem que se ver onde foi o erro, o que está acontecendo e, de repente, mudar de rota. Nessa mudança de estratégia de tratamento, porque tudo funciona como estratégias de tratamento que são, muitas vezes, mutáveis. Eu posso ter uma estratégia de tratamento hoje que amanhã eu vou dizer, não, é melhor outra estratégia. Por quê? Por causa disso que eu acabei de falar. Às vezes a doença evoluiu, às vezes o paciente esqueceu, às vezes o paciente esqueceu de usar o colírio, né, de forma regular, às vezes desenvolveu alguma alergia ou alguma doença paralela, né, que se somou ao estado geral dele, influenciando, impactando a saúde, e que isso tudo vai levar a uma evolução do glaucoma, e muitas vezes nós temos que conversar sobre alternativas de tratamento, certo? Então, se vocês aí usam, alguém está fazendo tratamento de glaucoma, alguém usa colírio, está feliz com o seu tratamento, ótimo, dá depois um ok aí. Agora, se tem dúvidas sobre isso, deixa uma mensagem que a gente responde qualquer dúvida que tenha. Importante, gente, é lembrar que glaucoma não tem cura, mas tem controle. E esse controle pode ser feito de diversas maneiras, através de colírios, de lasers e cirurgias. O importante é que você monitore essa doença, e essa parte só o paciente pode fazer. O médico pode ter um arsenal de tratamentos, mas se você, paciente, não sabe a importância de monitorar a doença, tudo isso perde o sentido. E é por isso que eu estou aqui, às vezes falando para muitos, às vezes falando para poucos, mas toda semana a gente deixa um recado. Nada disso importa. Colírio, laser, cirurgia, se você que é paciente não faz o acompanhamento, o monitoramento regular da sua doença. Então, se o seu oftalmologista falou que você tem um caso de glaucoma avançado, gente, a revisão nesses casos, o monitoramento é de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, o paciente quer ir uma vez por ano, que nem o vizinho dele. Não é assim. Se você tem um glaucoma avançado, você tem que monitorar a doença com muito mais frequência. Agora, se você que está me ouvindo só tem uma hipertensão ocular, não chega a ter glaucoma, ou é um glaucoma muito inicial, tudo bem, uma vez por ano. Mas um glaucoma moderado já cai para 2 vezes ao ano. E o avançado foi o que eu falei, 3 a 4 meses. E tem casos até que
mais proximamente. Então lembrem-se que o ideal no caso do glaucoma é diagnosticar a doença mais cedo possível, porque quando a gente diagnostica a doença mais cedo, é muito mais fácil ela ser controlada e as suas revisões, o seu monitoramento vai ser muito mais espaçado, muito menos frequente. Mas se você que está em casa me ouvindo, faz anos que não vai no oftalmologista, não sabe se tem glaucoma ou não, você pode estar com a doença e a doença está evoluindo, e quando você perceber ou ela for descoberta por acaso, é tarde às vezes, você já vai estar numa fase muito avançada. Eu falo que essa doença, geralmente ela é descoberta, porque quando o paciente sente a doença, já é tarde demais. Então, é melhor que ela seja descoberta numa consulta de rotina, né? Que você faz ali sempre, de tanto em tanto tempo, porque é para isso que serve esse monitoramento até em quem é normal. Uma pessoa que não tem glaucoma, mas ela também, a partir dos 40, 45 anos, deve fazer um monitoramento anual da saúde dos seus olhos. Avaliar a pressão, avaliar a estrutura ocular, né, o nervo óptico, a retina, o cristalino, avaliar a estrutura ocular. Lembrem-se que a gente tem 3.998 doenças, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Então, assim, parece que esses dados assim oficiais são muitas doenças que eu acho que poucos oftalmologistas devem conhecer todas, algumas devem ser muito raras, mas são muitas doenças que podem afetar a nossa estrutura ocular. Mas a que mais cega, a principal, é super silenciosa, que é o caso do glaucoma. Então não dê bobeira com essa. A maior parte das doenças, muitas vezes, elas dão sintomas, e no caso do glaucoma não. É aí que está, e é por isso que ele é chamado de ladrão silencioso da saúde ocular. Bom, gente, alguém tem alguma pergunta, alguém tem alguma dúvida até aqui? Eu queria lembrar que o glaucoma, por ser então uma doença crônica, a gente precisa de três Cs, assim, para vocês lembrarem. É o C do conhecimento, saber que tem a doença, saber que tipo é, em que nível está, é o primeiro C. O C da continuidade, é por isso que eu estou falando em monitoramento, mudança de rota. Se a doença evolui, a gente tem que tratar de uma forma diferente. Isso só se consegue se você que é paciente vai nas consultas de revisão, né, de monitoramento da doença. Então, são aquelas consultas regulares que para algumas pessoas é uma vez por ano, para outras é de 6 em 6, para outras é de 4 em 4 meses, para as outras, algumas é até de 3 em 3 meses. Então, dependendo do nível do glaucoma, você vai ter que voltar mais assiduamente ao consultório do seu oftalmologista. E o terceiro C é o C dos costumes. Claro, não adianta a gente pingar colírio, fazer laser, cirurgia para controle da pressão e o paciente continuar insistindo em beber Coca-Cola, ficar sedentário, não cuidar do diabetes, não se movimentar, ficar só na era digital. Isso aí vai impactar muito negativamente na doença, isso vai impactar de forma muito grave na evolução e o seu tratamento vai ficar cada vez mais caro, cada vez mais assiduidade. Você vai ter que ter no seu oftalmologista para ele ir mudando, aumentando muitas vezes o tratamento, porque o glaucoma tem uma influência também com o nosso contexto geral, né? Então, assim, vamos falar um pouco da medicina integrativa, né? Claro que se eu estou praticando atividade física regularmente, o meu sistema, a minha saúde toda, digamos que a minha saúde de uma forma geral vai estar toda melhor. Minhas taxas vão estar melhor em relação à glicemia, a colesterol, tudo vai estar melhor. Então, se eu fumo, se eu bebo, se eu não durmo, isso impacta de forma negativamente nos nossos olhos também. Por isso que o primeiro C é o conhecimento, o segundo a continuidade e o terceiro são os costumes. A gente não pode esquecer que bons hábitos vão gerar uma estrutura mais resistente aos intempéries da vida. Então, claro que se eu tenho uma estrutura saudável, meu olho será mais forte e saudável também. Bom, gente, eu queria deixar aí meu agradecimento para quem assistiu a live. Se alguém quiser deixar alguma pergunta, eu vou ver se teve algum comentário, acredito que não. Caso queiram deixar alguma pergunta, deixem depois e alguma sugestão de dúvidas para a próxima live. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aí, que aí eu providencio um material
para esclarecer essas dúvidas. E se esse vídeo foi relevante, foi significativo, você aprendeu alguma coisa, compartilha com seus amigos, dá uma curtida para a plataforma distribuir esse vídeo. Lembrando que o nosso conteúdo no canal Glaucoma Sem Mistérios é todo gratuito. A gente faz um trabalho de educação médica continuada através de um linguajar simples, de fácil assimilação, para passar esse tipo de conhecimento para os pacientes. O meu canal não é voltado para oftalmologistas, porque os oftalmologistas sabem o que eu estou dizendo, o meu canal é voltado para pacientes. Por isso que a gente tenta passar tudo num linguajar mais simples, mais fácil. E se ainda assim alguma coisa não deu para compreender, mandem aí a sua pergunta. E para quem precisa de um programa especial, quer realmente ter um contato com o especialista, quer aprender realmente sobre o que é glaucoma, os tipos, em que estágio está, uma assessoria à distância, a gente tem programas de ensino que estão lá no Hotmart, que tem uma tutoria durante um ano e ajuda muitos pacientes a encontrar até oftalmologistas especialistas em glaucoma onde quer que eles estejam. A gente, como médico, consegue dar uma sugestão de um bom colega, não importa onde esse paciente esteja. A gente já tem pacientes nesse programa em todas as regiões do Brasil e até em Portugal, que tem muito orgulho, desse trabalho que a gente está fazendo aí há 4 anos. Todo o custo desse programa que está no Hotmart é convertido em novos programas de ensino, então é tudo por um preço assim muito irrisório de custo. Muita gente uniu forças para ter esse conteúdo aí disponível para quem precisa de um auxílio maior, para quem precisa estar lá no meu WhatsApp durante um ano tirando suas dúvidas pessoais, ok? Então fica aí essa dica. Se vocês gostaram, deixa aí uma curtida, agradeço demais a participação. A princípio, deixa eu ver se teve assim alguma dúvida mais relevante. As dúvidas que eu vejo aqui são dúvidas que a gente já respondeu em outros momentos. Qualquer coisa eu converso então depois para não ficar repetitivo. Ok, pessoal? Lembrando que a gente tem o canal do YouTube e o do Instagram. Tchau, tchau. Até semana que vem. Muito obrigada a todos. E se esse vídeo foi relevante, curte e compartilha. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana.